Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras. E CMPC Celulose Rio Grandense. Nossa fibra. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Quem traz retorno hoje, Frederico Antunes. Fazia tempo, hein, Frederico? O que é contigo, tia? Como tempo? Daqui a 3 semanas atrás. Pô, então, mas depois que tu casou, tu mudou completamente. Tu já repetiste isso. No quinto casamento, a dona Silvia acabou com o nosso galo. Homem comportado, dedicado. Agora ele pergunta como é que foi o churrasco no fim de semana. Antigamente, imagino que ele perguntava, né? Tivesse na Padre Chagas hoje? Grande Frederico, prazer tê-lo aqui. Prazer estar com vocês também. E tu bem custodiado hoje. 2 procuradores, um ex-procurador-geral, um brigadeiro e um colega deputado teu. Tu que vais agora ser o líder do governo, né, na Assembleia. Mas afinado bem com o Eduardo Leite? Sem dúvida. Sem dúvida. Acho que afinado com a maioria da população gaúcha que confiou nele a responsabilidade de governar o Estado. E ele, logicamente, vai precisar muito da compreensão do Poder Legislativo, como o resto de toda a população, para poder superar essas dificuldades que nós estamos passando de bom tempo. Né? O governador Sartori foi até onde pôde, né? E, infelizmente, não conseguiu implantar todas as medidas que eram necessárias para nós começarmos uma nova curva ascendente, né? Uma curva para cima do desenvolvimento, e tocou agora o governador Eduardo Leite, que vai manter tudo que está dando certo, que deu certo, né, no governo passado, e aquilo que não foi possível fazer, ele buscar fazer, né, com o nosso apoio. Eu acho que não tem muita solução de continuidade, né? Até porque não houve muitos enfrentamentos na campanha, tanto é que o PMDB aderiu de imediato ao governo do Eduardo Leite, né? Um fato assim meio surreal. Nós seguimos juntos, né? É verdade. Seguimos juntos, o PSDB e o PMDB trabalharam juntos nos últimos 4 anos, seguem trabalhando agora. O PP que foi o mais traiçoeiro da história, né? Porque eu me lembro que eu disse lá na sede do PP, lá está o Celso Bernardi, para onde vai o PP? Não, agora nós estamos... Eu digo, quem vai decidir é Ana Amélia Lemos. Aí foi quem decidiu para onde ia o PP. Paulo, eu estou dizendo isso, não é o senhor? Paulo Olímpio Gomes de Souza. Muito bem. Nosso eterno Procurador-Geral de Justiça. Mais uma vez convocado por ti com muita honra. Uma mesa seleta como essa sempre me é muito aprazível. Estou aqui para debater o que hoje for temos necessário. Hoje temos o assunto Vale, né? Esse é o assunto presente e incontornável. Ele entra em qualquer debate, qualquer discussão. É uma tragédia realmente sucessiva, porque Mariana já foi um alerta, e esse alerta me parece que não foi suficiente o bastante para que medidas protetivas, preventivas, fiscalizações exercidas com firmeza pudesse ter evitado mais essa tragédia. Realmente nos afeta a todos, né? A todos no sentido humano, de solidariedade, e ao país, né? Porque esse problema da exportação do minério, do aço, né? A tragédia envolveu uma das empresas que seria orgulho nacional e que agora carregará essa mácula, né? Brigadeiro Raul José Ferreira Dias. Eu, cumprimentando os nossos telespectadores, é sempre uma satisfação estar aqui com você e com a bancada, com esse naipe, né, na bancada. Mas, Paulo, eu queria jogar para a gente pensar aqui, é o seguinte: o nosso procurador-geral disse assim, lembrou sobre o problema da fiscalização. Pois eu vou dizer aos nossos telespectadores o seguinte: esse problema da fiscalização, é quase como o problema da segurança pública. Ou seja, você nunca vai ter condição
de colocar um policial do lado de cada indivíduo. Não tem jeito. A mesma coisa acontece, nós teríamos que ter uma estrutura, sei lá, inimaginável para poder fazer toda a fiscalização que teria. O que está pegando e que pega é a lei não está sendo cumprida, até porque nós temos leis ambientais realmente muito boas. Mas a fiscalização compreende isso. Sim, Vamos deixar para depois, o preâmbulo de cada um depois. E o que acontece? Acontece a certeza da impunidade. Então deixa rolar. Eu tive no nosso grupo de WhatsApp aí do Pampa Debate, no Pampa Debate eu tive que responder o Cherini. Ele disse, é muito bom julgar as coisas depois do acontecido. Por que não julgaram antes? Mas que é isso? Tu só pode julgar quando existe objeto do julgamento. Objeto do julgamento foi um rompimento. Agora, porque o planejamento foi pessimamente feito, como é que se faz a jusante da represa, se faz toda a área administrativa e o restaurante da Vale ali? Como é que se deixa construir uma pousada abaixo da represa? Como é que se deixa residências serem construídas ali, quando deveria ter mantido tanto no aspecto latitudinal como longitudinal, deveria ter um espaço enorme para, justamente prevendo uma tragédia, proteger as pessoas. E nada de ser feito é a burrice. Isso é burrice, não é aquela fiscalização. É burrice. Não estou entrando nem no mérito do projeto da Vale. Eu quero Lênin Streck, nosso eterno procurador de justiça. Pois. Hoje todo de linha, hein? Com 40 graus em Porto Alegre. Como convém, né? Pô, tu tá parecendo um cubano, tio. Tá bonitinho, né? Não é muito. Pois tem um artigo de um amigo meu, que é o José Adércio Sampaio, que é procurador da República, que escreve na Folha de São Paulo de hoje, resume mais ou menos isso que nós estamos falando aqui. E ele foi, quando deu o problema de Mariana, ele participou de uma força-tarefa. E ele mostra no artigo da Folha a extrema burocracia e a complexidade do sistema de fiscalização que, se não for verticalizado e ter um modo menos complexo e complicado, não tem como funcionar, e o brigadeiro tem razão, você não consegue fazer um controle, supondo que sempre se faz a pergunta sobre a questão humana e o sistema. Se você tem uma usina nuclear que está em cima da cidade, o primeiro erro foi ter construído a usina lá em cima ou a cidade embaixo. Segundo, foi o que eu disse aqui, exatamente. Segundo, você pode colocar o melhor homem da cidade, o justo, o cara para cuidar. Um dia ele bebe, explode a cidade. Então o problema não é só humano. Você tem que ter um sistema eficaz, rápido, ágil, para evitar esses acidentes, mas começa que a cidade não poder ter sido... Claro que houve um erro de projeto ali, né? Que a gente não pode avaliar. Então o sistema, nesse ponto, é absolutamente importante. Deputado Thiago Simão, prazer tê-lo de volta ao programa. Prazer imenso, Paulo, estar aqui contigo, todos os amigos aqui da mesa. E, de fato, essa tragédia é algo que transcende todos os limites da razoabilidade e, infelizmente, coloca o nosso país numa condição, assim, vergonhosa a nível mundial. Logo após aquela manifestação do presidente no Fórum Econômico Mundial, não é, ele fazendo oferecendo toda aquela garantia à comunidade internacional em relação às questões de prevenção ambiental, a gente sofre uma tragédia dessa monta, né? Eu acho que são duas questões fundamentais. Duas, né? Mas tem dois aspectos que são fundamentais. O primeiro é preventivo e o mais importante, que é a questão da fiscalização. E como o Lênio aborda, tem que ter um sistema, e infelizmente no Brasil não funciona. Ou é muito burocrático,
e acaba sendo... Mas como é que faz a fiscalização? E acaba sendo proibitivo... Como é que se faz a fiscalização bem, de uma represa? Isso não é taipa do açude que se faz, veja no bem, olho. aqui no Brasil, você tem 41 órgãos com jurisdição e 33, alguns se sobrepõem, né, 33 com 154 pessoas, grande parte delas com outras atribuições. Então, você tem 154 pessoas para 4.510 barragens. Ou seja, é humanamente impossível, 3% delas foram visitadas, né? Você tem um inventário aí com 45, 50 barragens em estado crítico, não é em vias de rompimento. Então, assim, você não tem um sistema realmente que possa ser preventivo. Aqui E a é o segunda único lugar questão, em que o sistema é antissistema. E a segunda questão é a questão da justiça, né? Você não tem nem um sistema de fiscalização que seja preventivo, que é o mais importante, não é, que é a proteção da vida humana. E você não tem o fator coibitivo, né, que é a justiça, que realmente possa trazer condenações pesadas. Mariana não foi resolvida ainda. Exatamente. A Boate Kiss não foi resolvida. Bom, Mariana, já que falamos desse assunto... Que é uma tragédia parecida. E o deputado Frederico Antunes não entrou no assunto, né? Já falamos de... Até brinquei contigo, eu estava olhando a aliança de vocês dois, qual a mais grossa, eu estou em dúvida ainda. O tamanho da aliança é o tamanho da desconfiança. Mas deputado Frederico Antunes. Houve um movimento no parlamento mineiro, na Assembleia Legislativa, buscando uma revisão dos procedimentos que vinham sendo adotados, e aí o procedimento foi barrado. Total, entendeu? Ter casa embaixo do vertedouro, e etc. e tal. Podia ter edificações próximas ou não, e limites, ou seja, criar novos limites e exigências para tomadas de atitudes urgentes que deveriam ser tomadas, já prevendo, e me parece que o autor, inclusive, da proposta, ele disse o seguinte, eu não estou prevendo o que vai acontecer. Eu estou avisando. Eu estou avisando o que vai acontecer. Eu não estou dizendo que isso possa acontecer. Frederico, vai acontecer. Sabe, em Minas Gerais são 700 barragens. E de mineração. De mineração, a maioria. Exato. Então, ele preveu isso aí. Bom, dizem alguns que estão estudando a situação, né, que ele também foi movido por ter conhecimento que as técnicas de mineração, elas evoluíram de 1970 para cá, assim como outras questões evoluíram muito, né? E o resíduo que está sendo descartado, ele poderia ser ainda aproveitado para algum tipo de produto. Óbvio. Então, eles estavam fazendo o reaproveitamento. Isso foi um engenheiro. O programa de ontem, fantástico, estava muito bom. Verteram. Eu fiquei muito emocionado. Tu não boicotou a Globo, não é daqueles que boicotou a Globo? Não? Eu acho que a cobertura deles, embora algumas coisas meio feias, assim, apelativas, mas faz parte. Eu me emocionei muito, né? O engenheiro que conta isso, ele faz a dicotomia tricotomia política, economia e a terceira, ética, um negócio assim. Isto é, e meio ambiente. A economia falou mais forte, Exato. Ajudado pela política. Sim. Que é o caso para que não se... Porque os custos seriam altos demais e impediriam o investimento. Isso foi um engenheiro... Aí o proponente né, do debate parlamentar, não me recordo o nome dele, ele, baseado exatamente nesta situação, ele entrou com um projeto de lei para regrar melhor, né, o funcionamento, os cuidados, a fiscalização, etc. Tal. E foi derrotado em poucos minutos. Não sei se foi a sessão que aconteceu, foi aquela sessão de final de período legislativo, mas foi derrotado. Né?
Mas E aí... Não, O projeto dele foi fulminado, nem votado foi. Eu ouvi a voz oficial do governo recém-instalado, que herdou o resultado, não a causa. É como que se diga. Eles estão preocupados de imediato com o resultado no aspecto humano, né? Dar a melhor e a maior assistência possível às vítimas dessa tragédia. É o que resta. Mas, na linha desse pensamento que eu estou ouvindo, é uma revisão da legislação para a criação desse sistema aqui alvitrado. É aquela velha história, a panaceia da lei. Mas aqui, nessa área, me parece... Sem lei não funciona. Exato. Faça a lei para remediar. E muitas vezes não remedia coisa nenhuma. Mas aqui me parece que está carecendo de uma boa regulamentação legal para a criação desse sistema de prevenção. Vou repetir aqui. De prevenção. Vou repetir, até para o brigadeiro responder. Por que permitem que um centro administrativo da empresa, da represa, isso tem em outros lugares também, esteja a jusante da represa? Por que nós temos uma pousada também na linha de uma possível tragédia? Por que temos residências na linha de uma possível tragédia? Não precisava ter morrido ninguém se tivesse uma lei específica impedindo que isso acontecesse. Concorda comigo, brigadeiro? Concordo, e eu quero... Construir nos morros, Isso. as pessoas se queixam, Isso. não pode, porque vai desmoronar. Brigadeiro, antes da sua fala, isso poderia significar também um excesso de segurança, de certeza de ter segurança. Estamos aprendendo que mas não ninguém dá pode dar 100% de segurança. Mas seria o contrário, né? Assim? O sujeito tinha que já demonstrar que, por mais seguro que fosse, não é o local apropriado. Claro que não. Porque é o local de risco. A natureza se vinga. Exato. A natureza, ela é... Inclusive Essa é a tem vingança da natureza. notícias de trabalhos sismológicos esses dias na área de Minas Gerais. Não sei, isso é notícia. Temos que ver. Mas o que eu queria jogar, Só não. não me vem com a história do cubano e do venezuelano. Não, nada. O cara não sabe. nada. Quem escreveu aquilo não sabe nem o português. idiota. Nada. O detalhe é o seguinte: por que é que as autorizações para a operação, inclusive a ampliação das operações ali em Brumadinho, agora tem não sei o que do feijão, arroio do feijão, por que é que foram tão rápidas no final do ano passado? Por quê? Foram, assim, prazos a jato, que nem o F-5 que a gente pilotava, foi supersônico. Mas estava paralisado desde 2015? Não. O presidente... Era outras coisas. O Schwartzman, o presidente... Outras coisas. Estava paralisado desde 2015. Outras coisas, olha só. Foi o que eu vi. O governo de Minas Gerais era do mesmo grupo que hoje controla a Vale do Rio Doce. Agora... A Vale, não é mais Vale do Rio Doce, a Vale Tragédia é ideológica. controlada há alguns anos pelo governo, através da compra de ações que foi realizada pelos fundos de pensão, Postales, Funcef e Previ. Então, o governo controlava a empresa e o governo do Estado de Minas Gerais era o mesmo. Assobiavam da mesma linha. Passado era o Temer, o presidente. Era o mesmo. Certo? Então, quem colocou a diretoria da Vale lá, tchê? Não foi o Temer, coisa Foi nenhuma. majoritário. Mas olha, brigadeiro, só um parênteses assim, ó. São coisas que tem que Eu sei que o pensar. brigadeiro não está Eu fazendo penso em isso. tragédia ideológica. O senhor Não dá acabou de tratar. Essa é uma coisa que não dá para ideologizar, porque Não, senão eu vou dizer o seguinte. Não. Tudo que nós discutimos cotidianamente aqui, Eu não estou dizendo nos de ideológico, queixamos eu estou dizendo de interesse das político. licenças ambientais que não estão saindo como deviam ser, eu poderia jogar tudo isso no colo e dizer... Não. Estamos aprendendo, portanto, que as licenças ambientais... Eu não estou dizendo que elas estão indo rápido ou devagar. Estou apenas dizendo que tudo isso nos chama atenção para duas coisas. Esse problema do meio ambiente, que a natureza pode se vingar. E segundo, a lerdeza da justiça também, que o Tiago levantou,
Kiss é um bom exemplo. E os 3 anos de Mariana, se tivessem dado uma resposta judicial em meio ano, 8 meses, dura! Sem dúvida. Dura! Dura! É. Sim. Inclusive, Lênio, tem um projeto de lei que quer transformar em crime hediondo. Porque, olha só, esse não, tipo, eu... Agora, peraí, deixa eu... Tudo bem, que perdão. quer transformar em crime hediondo esse tipo de... Na verdade, existe uma própria discussão se foi um desastre ou se foi um crime. Né? Essa na verdade, é o que se pretende apurar. O que me chama a atenção nos depoimentos do presidente da Vale é que ele terceiriza a responsabilidade dele por uma empresa de auditoria internacional. Alemã, que então fazia as inspeções na estrutura das barragens e que essa sim, periodicamente, ele apresenta um relatório, se não me engano, de novembro, né? Atestando as condições técnicas a inspeção foi realizada em setembro. A grande questão nesse momento, até mesmo conjuntamente com os licenciamentos, é a questão da capacidade estrutural dessas barragens que foram construídas há 20, 30, 40 anos, não é? Em dar conta, não é, de uma situação já tanto tempo depois. A comunidade mineira e o país recebeu já 2 avisos trágicos. São 700 barragens só em Minas. Quer dizer, está na hora de se debruçarem sobre essas barragens e adaptá-las a níveis de segurança civilizados. Mas tem que ser muito duro com isso, Paulo Lourenço, sabe por quê? Claro Aqui no que Rio Grande sim. do Sul, as pessoas continuam indo em boates parecidas. Quando dá um acidente de trânsito, na semana seguinte esquecem, começam a correr e fazer coisas de novo. O ser humano só age com a interdição forte da lei. Eu não uso mais telefone celular no carro porque eu tenho medo de perder minha carteira. Claro. Por que a Lei Maria da Penha melhorou a vida das mulheres? Porque a lei interdita. Parece que não. Há dúvidas com relação não à Lei Maria da Penha, que é uma boa Mas lei, ajudou bastante. modelar lei, mas que não tem os complementos que a sociedade deve para garantir aqueles que foram punidos pela Maria da Penha e imediatamente... Antes de continuarmos, depois a palavra está garantida para o senhor, vamos lembrar que nós temos o frigorífico Castro, que são os melhores embutidos do Brasil. Né? Puxa, caminhãozinho é uma loucura. Agora ainda comi na praia, né? E as linguiças. As linguiças, aquele chouriço, espetacular. Você encontra na Rede Zafra. A qualidade vem desde 1960 e vem lá de Pelotas. Né? Vocês veem com quem estão lidando. Aliás, nós temos aqui o Biscoito Zezé, temos a Castro, e agora deve vir o leite Bambi para cá, que também é lá de Pelotas. Então, já que temos o governador pelotense, vamos inundar de produtos pelotenses aqui. Tá? Muito bem. Em qualquer lugar desse verão, você e sua família vão curtir com muita proteção. A Unimed Porto Alegre intensificou sua presença no litoral norte com uma central de informações e agendamentos de consultas espetacular. É só ligar por fone 0800 648 4545. Quando precisar, a Unimed vai cuidar de você. Este é o plano. O Cremers informa, atenção para o desconto na unidade de 2019 para a pessoa física. O desconto é de 5% e é válido para pagamentos realizados até o dia 31 de janeiro. Os boletos foram enviados pelo correio e também já estão disponíveis no site do Cremers. Basta clicar na opção emissão de boleto para realizar o pagamento. França, Itália, Chile, Argentina, Portugal, meu caro deputado Frederico Antunes, há vinhos do mundo importam os mais emblemáticos rótulos de cada país para que você viva o melhor do universo dos vinhos. A Vinhos do Mundo se especializou em vinhos para atender você, para atender a todos nós. Passe em uma loja da Vinhos do Mundo, na Cristóvão Colombo 1493, na Getúlio Vargas 1135 e na Lípio César 203. E vamos agora à mensagem da nossa Unicred. De que lado você está? Dos vencedores ou dos perdedores? Mas quem disse que devemos estar em um desses lados? Chegou a hora de derrubar essa lógica e enxergar mais as pessoas por trás dos números. Aqui, trabalhamos para que todo mundo prospere e vença.
Unicred, é assim que vamos transformar o futuro. Prospere e vença, hein? Belo lema da nossa Unicred. A cirurgia do presidente da República, notícias, 9 horas, mais de 9 horas? Mais de 9 horas. Esperava 3. Mas as informações primeiras é que tudo correu bem dentro do... Havia um problema de muito aderência, de alguma coisa assim. Dos outros cortes. Dos outros cortes. E aí, então isso foi o que causou a maior demora. Trabalho artesanal. Artesanal. Muito bem feito, segundo o boletim médico. Né? E foi exitoso, Paulo, segundo a notícia, esse boletim, e rasgando elogios aos cirurgiões, que foram extremamente cuidadosos, preventivos. Mas quem elogiando os cirurgiões? O porta-voz oficial. O porta-voz oficial. Da Presidência da República. Então, o quadro me parece... Ele acompanhou a cirurgia? Não, ele recebeu um boletim médico. Não, inclusive, acho que amanhã ou depois de amanhã, ele já está despachando no hospital, inclusive. 17. Já reassume a presidência. É bem o estilo. É bem o estilo. Gostei dela. Eu quero saber de onde veio o elogio, né? Só isso? Não, foi o boletim médico da Presidência da República. Possivelmente satisfeitos com o bom resultado. Ainda bem, né? Graças a Deus. Mas Paulo, eu só queria completar, para talvez não ficar... Eu não me referi dentro daquela posição do problema da autorização. Não tem um problema ideológico, não. Tem o interesse político. Não, que aparece de tudo aí. Tem um interesse político grande, que a coisa andasse. Mas qual é o interesse político? Se não anda, eles estão atravancando o progresso, as licenças são lentas, é uma estupidez o que fazem, porque aí, de novo, o meio ambiente interferindo, aí a vanguarda atrás, eu mesmo uso aqui. Quando agiliza, aí tem interesse político. Não, Paulo, mas não é isso, olha só. Mas nós temos que discutir o assunto. Tudo bem, vamos discuti-lo, O Paulo pegou o grande dilema contemporâneo. Sim. Isso é dilema. É um dilema. Eu concordo com você. você. Agiliza porque agilizou, se não agiliza... Não. O cara não acerta nunca. O detalhe, o que foi noticiado, entendeu? É justamente o que foi, vamos dizer assim, que não saiu dentro dos trâmites que normalmente acontecem, de semanas, meses, alguma coisa assim. Mas o próprio governo federal hoje está anunciando, e acho que anuncia bem, que está agilizando, que quer agilizar as licenças de toda a ordem para que a gente possa estabelecer um regime de progresso urgente no país. E aí, como é que nós vamos ter que o deputado Tiago falou, que é a prevenção? A prevenção, Tia, é com uma multa e um peso de lei de tonelada, porque aí o camarada que tiver, porque isso tem um CPF, essas coisas que aconteceram. Porque se tiver lei como que é o Lênio, aí vai para a justiça, aí vai. Se me permite, o Brigadeiro destacou na primeira intervenção um aspecto correto, a impunidade. Na primeira. E depois foi reforçado pelos depoimentos, né? Porque ele tem todas são eficientes. Sabe? Na primeira ele destacou. Olha, eu entendo como velho Beccaria, César de Bonesano, no século XVIII, como prevenção geral, mais vale a certeza da punição do que a severidade da punição. O que nós temos no país atualmente? A certeza da impunidade. Isso dá confiança absoluta não só aos crimes financeiros de colarinho branco, agora nem tanto. O efeito Moro começou a atuar, mas os crimes violentos que tudo essa tribuna tem verberado, né? O que nós temos? A impunidade campeando. Por quê? Porque os mecanismos sociais... Primeiro, o brasileiro tem que ter mais vergonha na cara e mais responsabilidade. Segundo, os mecanismos de contenção têm se mostrado lentos e inoperantes, ineficazes. Então, se clama leis mais severas, punições mais severas. Não, isso não tem um efeito tão eficaz como a certeza da punição.
Infringiu no trânsito, multa em cima. Infringiu na O fiscalização. Ronaldo Caiado foi lá, acabou com todos os pardais em Goiás. Pois é. Acabou com todos os Mas pardais, não tem mais pardal em se tu me Goiás. permite, Paulo, o que acontece também aqui no Rio Grande do Sul, um aspecto é, muitas vezes, a morosidade dos órgãos ambientais em proferir o licenciamento às atividades produtivas, né? Isso, notariamente aqui no Rio Grande do Sul, em alguns momentos chegou a levar mais de 900 dias. E houve realmente um conflito aqui no nosso estado, no sentido de que não se desejava em nenhum momento burlar, não é, todos os aspectos meritórios e fundamentais, não é, que protegem o meio ambiente, mas que esses procedimentos burocráticos tivessem mais celeridade, não é? Mais fluxo. Exato. Aqui a gente vê aspectos de uma outra natureza. Primeiro, uma completa falta de estrutura dos órgãos responsáveis pela fiscalização. Como foi dito aqui, são 4.510 barragens em todo o Brasil, 700 em Minas Gerais, com 154 pessoas, não é, sem estrutura nenhuma para fazer a fiscalização. E agora aqui um amigo, né, que é um engenheiro, comentava comigo que o grande problema, aquilo que nós comentamos aqui, que o grande problema das barragens são os laudos pro forma, os cortes de orçamento recorrentes que são impingidos, não é, em função da economia de custos, não é, que as grandes companhias fazem justamente inviabilizando um trabalho que realmente ofereça o nível de proteção que é necessário. Essa é a realidade do Brasil. Só para lembrar o pessoal da mesa, saímos da barragem por um segundinho. Vejam os Vamos sair da barragem, até porque nós estamos entrando no Rio Grande. Mas eu vou sair só para os viadutos de São Paulo. São Paulo, capital, rica. Vocês já viram a conservação daqueles viadutos? Estão começando a ceder. Péssima prevenção, péssimo cuidado em São Paulo, que é até citado como modelo. Eu recebi agora também que a estrutura que se rompeu, como nós falávamos aqui, é de 1976. Agora, por trás disso também tem uma questão, isso tudo, abrindo caminho para a saída. Sim, né? claro. Burocracia, né? Birocracia, força de quem está sentado atrás da mesa. Birocracia. Ela, na modernidade, foi feita para despessoalizar. E nós, em países como o Brasil, a mesa passou a ser um instrumento de poder. Ficamos reféns. E ficamos reféns do sujeito que está sentado atrás da mesa. E ele cria, e a burocracia ela é autopoética. Ela se autorreproduz, ela cria novos mecanismos para se preservar. Tem vida própria, né? Ela tem vida própria. Ela tem vida própria. Tem vida então, própria. aí, o seguinte, claro que não basta simplesmente fazer leis, mas se tem uma lei proibitiva, não pode construir a jusante. Não pode construir Claro que não Sim, pode. não pode. Isso não pode ser taxativo, Mas então, não pode. Não pode receber a licença para construir ali. Não pode, nem pode pedir. Então aí não tem a questão da impunidade especificamente. Pediu é sexta sessão. Isso. Isso aí. Ponto. E tem que discutir portanto, tem isso. coisas que funcionam, mas depende, de novo, da rapidez e depende de uma eficiência da burocracia. Já tem que prender quem autorizou a construir. E que não funciona, porque ela é e ao mesmo tempo autodestrutiva. Esse Vamos assunto. deixar agora, vamos passar para o Rio Grande do Sul, que nós temos que aproveitar o líder do governo, temos um deputado aqui. Falar em burocracia... Para onde vai tá- o nosso Rio Grande de Eduardo Leite? O caminho, falando em burocracia, era a bola picando para sair do tema a vazante. Claro. A vazante. A vazante. Nós temos que dar continuidade a algumas ações que, ali atrás, no ano passado, retrasado, no período de governo passado, nós tentamos praticar. Que é, em primeiro lugar, né, nós conseguirmos repactuar o nosso passivo. Porque alguns podem dizer o seguinte: não, nós temos que, em primeiro lugar, discutir esse passivo. Bom, mas, de qualquer forma, ele foi constituído, né? E ele está sendo cobrado. Se é mais ou menos, se a correção foi para mais,
enfim, é o número que está lá hoje e que nós temos que cumprir. Então, vamos seguir, como já foi feito lá atrás, essa discussão no campo que é permitido, que é no campo jurídico. Nós estamos lá, né, o Estado do Rio Grande do Sul, junto com outros estados, né, está buscando discutir o conteúdo, né, a formação desta dívida, a correção dessa dívida, né, que, no nosso ponto de vista, e de muitos que estudaram, ela está além daquilo que deveria ser cobrado. Bom, mas de qualquer forma nós temos a dívida, então nós temos que pagar uma mensalidade dela, uma parcela dela. E essa parcela nós não temos condições de pagar. Tanto é que nós estamos com uma liminar, que vem nos dando essa sustentação desde setembro de 2017. E, logicamente, aderir a esse plano de recuperação fiscal, né, que nos dá um fôlego de 3 mais 3 anos de carência, para nós irmos buscando, né, condições, musculatura, né, para termos recursos suficientes para cobrir o que é prioritário, o que é necessário e o que é devido. Né? No caso aí nós temos depósitos judiciais, né? Nós temos aí 10 milhões de depósitos judiciais, não é esse o número, é muito parecido. Nós temos 15 bilhões de precatórios que, inclusive, hoje, o presidente do Tribunal de Justiça, Paulo Sérgio, agora à tarde, negou uma solicitação do governador que era justamente de cumprir a determinação da PEC 99, que foi a última medida legislativa, né, colocada, ou seja, apreciada e aprovada e sancionada, para os devedores terem prazos, né, até 2024, diferenciados, antes era 2020, a 69, passou a 99, a PEC 99 passou a 2024, e houve uma súmula, se não me falha a memória, né, escrita, publicada no meio do ano passado, que regrou o início dessa cobrança, ou seja, o duodécimo, vamos chamar disso, né, a parcela correspondente ao número de meses que nós temos, anos e meses que nós temos a 2024, a partir de agora tem um valor, tu tem um número, tem o valor da conta, ou seja, do quanto tu deve, tu tens o número de meses, esses meses são parcelas, então a partir de agora tu tem que pagar, né, o correspondente a esse prazo final, né, por mês. Hoje o Estado ele deposita para pagamento precatório algo em torno de 50 milhões de reais. Com essa negativa do Estado ir ganhando fôlego e buscando aumentar esse volume para chegar no volume desta parcela, o Estado terá sequestro, bloqueio de valores, assim como os municípios já começaram a acontecer com os municípios. Agora vai acontecer. E isso é totalmente aleatório, você não tem plano nenhum, simplesmente de repente entra um... E vai lá e pum. E hoje, como não tem limites muito claros com relação ao que é judicialização, o judiciário passou a dar, digamos, judicializar toda a questão da saúde, muita educação coisa, também. Educação também, e porque nós não conseguimos firmar dentro do judiciário e do Ministério Público a diferença entre ativismo judicial e judicialização. É uma coisa diferente e que não adianta, eu tenho berrado semana a semana dizendo, e o Tiago, que estudou comigo, sabe a diferença. O ativismo é ruim. Às vezes a judicialização é necessária. São coisas diferentes. O que se faz na prática? Tudo vira ativismo. A pergunta que ninguém faz, Frederico Antunes, você que vai ser o líder, eu só posso dar uma decisão quando eu faço a seguinte pergunta. Nas mesmas condições de temperatura e pressão, posso dar para qualquer outro que pedir? Se você disser não, não dê. Certo. Porque aí você está fazendo políticas públicas que são diferentes do judiciário, que são do executivo. Mas nós temos questões aí, deputado Tiago. O governo Eduardo Leite tem só um pouquinho, porque tivemos tantos projetos que ingressaram na Assembleia. O governo, quantos foram para a Assembleia decidir? Agora, na extraordinária? Isso. Foram quase 20 Quase 20 projetos. Quase 20 projetos. E como é que fica essa situação dos 20 projetos? Não, eles já foram votados. Sim. Não, mas da extraordinária. Sim, da extraordinária. Muitos foram vetados, inclusive. Pois é, quais foram? Eu não sei quantos foram vetados. Uns 4 ou 5 projetos foram vetados.
por, logicamente, vício de origem, principalmente por vício de origem. Mas foram projetos de iniciativa parlamentar. Sim. E nós avisamos lá atrás, né, para os colegas, olha, colega, tem aqui notadamente um vício de origem. Mas aí o colegiado de líderes e o próprio deputado, numa votação única extraordinária, disse, não, eu quero colocar em votação. O papel de sancionar ou de reconhecer que há vício de origem ou não é meu, é do Executivo. Aí o Executivo voltou com o veto. Bom, mas para fechar essa janela das dificuldades do Estado em relação aos precatórios, nós votamos, num desses projetos, a possibilidade que a súmula permite, essa súmula que foi escrita, esse CNJ, pode ser? Que regrou isso pode ser? Essa do... Não, essa é do Supremo. É do Supremo. Do Supremo. Ela É o conseguiu. rolo que o Fux fez e que depois E aí, só consertaram. para tirar o financiamento, Isso. o Estado vai poder, o devedor, ou seja, o Estado e o município, o Distrito Federal, poderão tirar um financiamento de até 3,3 bilhões de reais para cumprimento dessa dívida. Fazer frente aos precatórios. Junto aos bancos oficiais, públicos. Né? Então, o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e BNDES. É para não pagar. Bom, então o Rio Grande do Sul Não paga os precatórios, não paga o banco. Aí o Rio Grande do Sul deve 15 bilhões. Tá? Aí houve uma manifestação da Procuradoria para saber se nós podíamos já tomar o recurso que vai ficar fora da lei de responsabilidade. Ou seja, excetua, é uma excepcionalidade, a possibilidade disso. Sim. Quando o Estado foi buscar, então, como é que ele deve proceder para solicitar o financiamento, porque não vai ter o recurso para pagar, entendeu? Ou terá, mas vai faltar para hospitais, vai faltar, enfim, isso é óbvio, cobertor curto. Então, vou tomar os 3 bilhões, que dá mais ou menos um ano de dívida, certo? Um ano e pouquinho de dívida, se é 250 milhões a parcela, dá mais ou menos um ano da dívida, dividido, né, esses 15 bilhões até 3 bilhões de reais. Aí foi dito, né, para a Procuradoria que esse valor não é para tomada imediata. Esse valor é para quando chegar lá no fim, no prazo final, 2024, e o devedor não ter conseguido cumprir. Aí ele pode tomar até esse valor para cumprir. Mas não, só por... Não. Mas por que então permitir? Então essa vai ser a solução. Mas aí tem que fazer única. embargos essa súmula, porque ninguém entendeu a súmula. Então só vai o Estado conseguir, e estão reunidos nesse momento, eu estou falando para você sair agora do Palácio, o governador está reunido nesse momento com o secretário da Fazenda e com o procurador. Hoje o Estado só tem condições de cumprir sem sequestro se tomar esse recurso. Porque senão não vai ter condições. Então a situação é lá, aí eu estava falando de pós-judiciais, precatórios, previdência, que nós temos aí 12 bilhões, né, de passivo da Previdência, que acaba tendo das diferenças. Nós temos aí 80 bilhões que é a dívida com a União, são 130 bilhões de reais. Aí não pensa que se o governo, vamos imaginar, o governo federal perdoa a dívida dos estados, o Rio Grande do Sul continua insolvente. Não imaginem que resolve a situação só com a extinção da dívida com o governo federal. Não, óbvio, porque a nossa dívida é o dobro. Sim. É praticamente o dobro da dívida que nós temos. Os estados que estão nessa mesma condição, Goiás, Minas, Rio de Janeiro... Todos. Quase com raras todos, mas exceções. esses já com decretação não é de calamidade, mas de Colapso Insolvência, econômico. quase. Colapso econômico. Insolvência. O Rio Grande do Sul, a dívida é 79 bilhões. A União, a dívida chega a 600 bilhões. Quer dizer, então, não pagar a dívida... Essa dívida é impagável. É impagável. Essa é a questão. Eu queria complementar, inclusive, que hoje saiu uma nota técnica da Secretaria da Fazenda, do setor de dívida pública, justamente atestando que a dívida está paga. Sim. Com esse desequilíbrio, não é, que nós tivemos dos indexadores, a nossa dívida está paga desde 2013. Inclusive, os nossos 3 senadores entraram com uma ação de refazimento da dívida dos estados, justamente para fazer o recálculo e mostrar que a nossa dívida está paga, né? Afora a própria determinação. O deputado Frederico aqui presidiu a comissão que eu integrei, da Lei Candir, não é? Que nós temos aqui um outro aspecto escandaloso, que são os créditos. E eu não me refiro nem, Frederico, aos créditos que o Estado do Rio Grande do Sul faz jus à Lei Candir, mas o daqui para frente.
não é? Nós temos anualmente um valor de quase 3 bilhões, 4 bilhões, quase 4 bilhões de reais, não é? Que deveríamos receber. Hoje recebemos Além uma de parte, 300 milhões. Então Exato. deveríamos até receber de volta nesse encontro de contas. Então, porque para o nosso e aí, telespectador só entender, concluindo, nós temos aqui o nosso procurador Paulo Olímpio, não é, que traz a questão que realmente mostra assim a gravidade, que é um quadro federativo, onde nós temos aí vários estados do Brasil numa condição de calamidade financeira, de insolvência. O Rio Grande do Sul já vem com esse desequilíbrio estrutural há mais tempo, já acordou para essa realidade, já começa a fazer algumas reformas, já vem fazendo a Previdência Complementar, a Lei de Responsabilidade Fiscal Estadual, que se expandiu a outros estados, uma série de alguns benefícios já foram cortados. Agora vem aqui a mudança dos planos de carreira, que é fundamental. Tu sabe bem, Frederico, que ela acarreta também um passivo judicial, hoje já está na ordem de 15 bilhões de reais, não é? Porque nós pagamos o piso nacional por um completivo, não é? E que está acumulando um passivo, tá? Então, a questão previdenciária tem mais algumas medidas importantes que me parece que o governador vai trazer agora, não é? Para a Assembleia. Então, realmente, é um quadro muito difícil e que nós não vamos fugir, não é? Independente daquilo que for feito, assim, o governador pode, na melhor das hipóteses, pagar a folha em dia, recuperar minimamente a capacidade de investimento, mas para realmente mudar esse estado de coisas que a Federação Brasileira vai ter que haver uma renegociação das dívidas dos estados, um concerto federativo, porque senão não há Agora, condições. só uma coisa, negócio da matemática. As pessoas dizem que a matemática e a contabilidade são ciências exatas. Isso é um engodo, porque se tem 5 teses sobre a dívida do Rio Grande do Sul, é porque os números são manipuláveis. Quer dizer, no senso comum, intuitivamente, a gente sabe que... Não é 5 teses sobre a dívida, 5... existe uma infinidade de perspectivas de soluções. Sim, mas eu quero dizer mas assim, todos passam por calote. eu, nas minhas dívidas que eu tenho, eu sei se eu devo ou não devo. E sei os créditos que eu tenho. Por que é que num encontro de contas entre o Estado e o Rio Grande do Sul não se consegue chegar num encontro de contas? O telespectador deve estar pensando assim, mas espera só um pouquinho. Se o Estado tem uma máquina enorme, a União tem uma máquina enorme de pessoas que são pagas para isso, não consegue chegar a um acordo para saber em números e até fornecer esses números para a população toda. Mas o Estado sabe o que deve. Ou que sabe o que tem a receber. Essa é a questão. Sim, também. O que Também. tem, o que pode E aí, como é que funciona? receber. Não, Porque é muito números são relativo o que tem a números. receber. Tá Se ele me tudo deve muito- ou não devo, não. Sim, a questão é o muito encontro das fluido. contas. Agora, Como é que a gente encontra essas A contas? questão do imediatismo me parece que o Frederico colocou do início. Quer dizer, tem uma moratória até 2024 e tem um fôlego o Estado para suportar a governabilidade, não pagando a União como deveria. Pacta sum servanda. Outro viés que o deputado nos traz agora, que há uma iniciativa judicial, ou a ser judicializada, dizendo que essa dívida da União é como rabo de cavalo. Quanto mais corta, mais alta fica. Quer dizer que já houve esse pagamento. Os índices de correção não há consenso, são divergentes. Com relação à Lei Candir, eu acho que, segundo alguns, Esquece é a Lei Candir. ouro de tolo. Isso tem que ser esquece. esquecido. Então, me parece que esse jogo político, esse equilíbrio, é que tem que ser muito bem articulado. Não só pelo Rio Grande, como pelos demais estados. Senão, o país só sobra. O efeito de extinguirmos a Lei Candir, ainda nós não temos bem certo qual poderá ser para o Rio Grande do Sul. E voltarmos a ter arrecadação de ICMS sobre produtos exportáveis. Nós não temos bem certeza disso. Há quem diga que nós perderíamos. Por quê? Porque nós vamos perder competitividade. Tá? Nós somos hoje um dos maiores exportadores de grãos, tá, do Brasil, somos exportadores de máquinas e implementos agrícolas, somos importadores, enfim, de uma série de fumo,
né? Fumo, que está dentro dos principais produtos exportáveis do Rio Grande do Sul. Aí no momento que tu coloca o imposto, né, que é o ICMS, que nós retiramos justamente para poder contribuir com as reservas da União. Isso é uma questão de disputa. Pois é, mas ninguém tem bem certeza disso. Então vamos ao ponto Alguém final? disse que nós podemos perder. Vamos ao ponto final? Vamos lá. Mas antes do ponto final tem o nosso PhD em Oncologia, o nosso titular de Clínicas, do Ernesto Ornelis, o nosso presidente da Academia Rio Grandense de Medicina, o Dr. Gilberto Schwartzman. Fale, Dr. Gilberto. Olá, sou o professor Gilberto Schwartzman e gostaria de fazer um desafio aos meus colegas médicos. Vejam que informação importante. 30% das mortes em nosso estado acontecem por doenças do coração e das artérias. Outros 20% se devem ao câncer. Isso significa metade das mortes em nosso estado. Impressionante, não? A boa notícia é que podemos evitar essas mortes se identificarmos fatores de risco como pressão alta, tabagismo, colesterol elevado, diabetes, obesidade, sedentarismo e abuso de bebidas alcoólicas. E se convencermos os pacientes a realizarem os exames preventivos do câncer, como o citopatológico do colo do útero nas mulheres com vida sexual ativa, a mamografia em todas as mulheres a partir dos 40 anos, o toque retal e o PSA nos homens a partir dos 50 e a colonoscopia nos homens e mulheres também a partir dos 50 anos. Você fala que quer um Brasil melhor, não é mesmo? Seja então um guardião da saúde de nossa população. Não interessa por qual porta uma pessoa chega ao sistema de saúde. Faça a sua parte. Dedique alguns minutos da consulta e veja se o paciente vem seguindo essas recomendações. Dessa maneira, poderemos reduzir as principais causas responsáveis por 50% de nossas mortes. Eu me refiro a 1 de cada 2 mortes. Vale a pena. Obrigado, doutor Gilberto Schwartzman. Vamos ao ponto final com Gimo, qualidade comprovada. Ponto final. Oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Vamos começar com o deputado Tiago Simon, seu ponto final. Prazer enorme estar aqui contigo, Paulo, com toda a mesa. Eu falo Simon, é Simon, né? O certo, É Simon. É que sempre vem o nosso companheiro velho, companheiro de rádio, não, Mero Carlos Simon. Isso. Mas fazer essa conclusão, esse fecho, justamente nessa linha que se refere à importância dessa unidade da liderança política do Estado, que está o Frederico, vai ser líder do governo, né, o nosso atual governador, a nova legislatura que está assumindo quinta-feira na Assembleia, não é, com 28 novos deputados. Nós tivemos uma renovação muito importante na Assembleia. Eu sinto que há uma consciência muito importante, nós tivemos isso na própria votação ali da prorrogação das alíquotas, que era essencial para a sustentação, não é? Num quadro crítico que as finanças públicas se encontravam, e o governador teve ampla maioria, num momento difícil, ele nem tinha assumido, tá? Então, eu sinto que nós não podemos errar. Nós iniciamos um processo de reformas, tivemos algumas dificuldades, mas esse é o momento de realmente marcar um novo estágio da política do Rio Grande do Sul, em parceria com as instituições, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, a Assembleia e o Governo do Estado. E tenha certeza, Frederico, que tu vai ter na bancada do MDB um conjunto de parlamentares parceiros para construir essa mudança. Nosso Lênin Streck, seu ponto final. Bom, o assunto hoje foi preponderantemente o caso da Vale. Da Vale. Há esse componente das ações, que a maioria das ações são do governo. Isso muda até o foco da responsabilidade no sentido não penal, no sentido de indenizações. No fundo, quem acaba pagando isso é a viúva, em grande parte, porque Agora, uma questão que fica clara, diante dos números que o Tiago trouxe e de tudo que nós falamos e que nós temos lido, é que isto aí é só a ponta do iceberg. Sem considerar o fator contingencial. Disse o brigadeiro antes, ouviu-se que pequeno abalo sísmico e tal, tinha rachaduras em algumas casas. Imagine-se se de fato
nessas usinas todas que estão, nessas barragens todas, ocorrer perto uma pequena abalo, então nós temos quantas? Amanhã eles têm que começar a fazer toda essa fiscalização, limpar o que está embaixo. Primeiro, limpar o que está embaixo, Paulo. Sim, claro. Olha aqui o que está dizendo aqui o Ronaldo. Temos uma barragem bem próxima de todos nós, está localizada na Loma do Sabão. Será que o município faz revisão periódica nessa represa, sendo que existe moradias a jusante? Será que vão esperar uma tragédia para depois tomar alguma providência? Obrigado pela contribuição, Ronaldo. Seu ponto final, Brigadeiro. Então, eu queria só levantar e dizer da minha satisfação aqui, Paulo, sempre estar com você. Mas o que eu tenho notado nessa operação lá de Brumadinho é o seguinte, o nível doentio que as redes sociais tomaram, que é um negócio assim, é como se fosse uma guerra de ambos os lados. Essa coisa tem que parar, gente. Nós somos um país civilizado. Isso é uma imbecilidade. Até a tragédia ideologizada. E a facilidade de partidarizar o desastre e o sofrimento. Olha só, eu vou dar um testemunho. Em 2008, lá em Santa Catarina, na época que eu comandava aqui o 5º Comando Aéreo Regional, eu comandei a Operação Santa Catarina, justamente de apoio, certo? Aquele flagelo todo ali. E vocês não têm ideia de como é importante ter todos, âmbito estadual, municipal, federal, Forças Armadas, todo mundo focado no mesmo objetivo. E o objetivo primeiro é salvar vidas. E o segundo é responsabilizar os CPFs. Paulo Sérgio, se demarcasse uma área de preservação ambiental em torno das represas, evitaria que as pessoas pudessem construir e morar nessas regiões. Mas nesse país, as pessoas veem sempre a possibilidade de indenizações milionárias e quando acontece algo é pior ainda. O mesmo acontece com as enchentes. As pessoas voltam a ocupar as mesmas áreas, pois sabem que sempre recebem tudo de novo, enquanto o cidadão renova seus móveis quando dá. Abraços, Helena. Doutor Paulo Olímpio. Essa observação passa por um problema cultural e social que nem vale a pena abordar agora. O que eu acho é o seguinte, tanto no governo estadual como no federal, novos governos se instalaram escolhidos pela maioria. Estamos vivenciando no mês de janeiro escaramuças daqui e dali, mas o que interessa, e o deputado Simão destacou, é que as novas legislaturas, uma que já está definida praticamente no Rio Grande do Sul, e federal, sob nova mesa, novo comando. Esse é um momento crucial. O governo federal já colocou na mesa os seus programas, suas metas para os 100 dias. A eleição da mesa do Senado e da Câmara vai ser o teste maior para estes 100 dias. A governabilidade, o avanço das reformas serão exitosos se essa eleição definidora de comando for exitosa também. No Estado eu vejo com muita alegria essa convergência das bancadas para o interesse público, para que o Estado supere suas dificuldades. Chega de polarização, partidarização, quanto pior, melhor. Vamos avançar pensando na próxima geração, vamos avançar pensando na governabilidade para o bem de todos. Deputado Frederico Antônio, eu só gostaria de saber, Frederico, quem é que mandou aquele avião passar aquela faixa na praia lá em Atlântida, em Capão da Canoa, de lá para cá, de daqui para lá, fora Renan? Que bobagem mandar ali. Sabe que eu não... Sim, fora Renan. Devia Quem ser foi o cara que pagou brigando com isso, tio? Não, mas quem é que tem dinheiro sobrando para pagar? Alguém vai botar ela na frente do Senado da República. Mas podia ser uma mulher que não tinha nem o senador na praia. Não, mas o marido, Renan, brigou com a mulher pagou. Pode ser. Fora, Renan! Eu vi a faixa. Seu ponto final, deputado Frederico Antônio. Eu acho que não era pro senador, não.
Paulo, hoje à tarde, alguém me perguntou, um repórter da uma rádio do interior me ligou perguntando se eu podia falar sobre as medidas que o governo vai mandar para a Assembleia, né? Se estão certas já as medidas. Eu disse, não, nós estamos ainda fazendo lá, né? Uma busca de prioridades, né? Mas algumas delas com certeza não vão deixar de estar entre o primeiro lote. Mas eu poderia me dizer quais delas? Aquelas que nós não conseguimos recentemente aprovar, nós vamos voltar a praticar. Né? O Estado que deve, do jeito que deve, e tem prazo para pagar, e tem ativos, ele tem que colocar parte desses ativos para dar, né, segurança à revisão que o credor haverá de fazer, solicitado por ele. Refere às privatizações. Dos prazos. Eu falo da retirada da exigência dos plebiscitos. Então, eu até acho que o enfoque não é tanto oferecer garantia, não é, mas sim uma nova concepção de Estado, uma eficiência. Mas é que o Estado, a garantia que eu me refiro, é a garantia que o Estado se deu conta que não pode mais ter algo que não... Isso aí. Não retorna ao Estado aquilo que ele merece ter, o Estado, eu digo cidadãos, né? Então é uma demonstração, olha, esse ativo aqui eu não posso mais conservá-lo nas minhas mãos, o Estado tem que passar para outras mãos. Então deveremos começar com isso. Aí ele continuou, lógico, o repórter insistente, competente, querendo saber detalhes, né? Ele continuou me provocando lá. E sobre esse assunto, sobre aquele assunto, o senhor não acha que as corporações, elas vão, enfim, vai criar um constrangimento com as corporações, se for isso, aquilo, aquele outro? Eu disse, olha, meu amigo, eu quero dizer que constrangimento passam hoje os cidadãos gaúchos em não ter os recursos dos hospitais chegando no montante e no tempo que deve chegar. Bem respondido. Hoje tu passa um constrangimento porque tu vê, né, falta de presídios e os bandidos na rua. Hoje tu passa constrangimento quando tu olha para um telhado de uma escola e ela está sem telhado, e sem o contrapiso, sem o piso. E o professor está recebendo atrasado. Isto é que nós não podemos mais admitir que continue acontecendo. Isso, para mim, é o maior constrangimento. É isso que nós vamos tentar mudar. Parabéns. Aniversariou sábado o deputado federal Patrus Ananinha. Wilson Covatti, de aniversário, nosso ex-deputado. Não nos convidou. Não nos convidou, fez uma festança, rapaz, que eu vou te dizer. A procuradora de Justiça, Zuleika Pinto Costa Vargas, conhece? Nossa amiga. A Bárbara de Sampaio dos Santos, o Antônio José do Ornelis da Costa Gama, hein? Aniversariando, um abração aí, nosso caro médico aí, o Elvio Pompeu Madeira, a Fernanda Luft, um abração pro Elvio, aliás, foi aniversário dele, pagou uma festa no Átrio lá, olha, abriu a mão, o Elvio Pompeu Madeira. Cascatas de camarão, foi uma coisa espetacular. Convidado para Liliane Vendt, de aniversário também, a Monique Binsfeld. Não me convida que eu entrego. O Lalo Corbeta, também de aniversário, Ivan Pinheiro Machado, Isabela Malman, foram os aniversariantes sábado, entre tantos. No domingo nós tivemos a Roseli Mickelberg, o Aires Apolinário, ex-conselheiro da Jergues, né? O Guilherme Pazin, prefeito lá de Bento, do teu partido, né? Um abraço ao Pazin, o Valdir Lefe, publicitário, a Maria Amélia Justo, Fernanda Figueiró, entre tantos. Estou pensando alguns aqui. O Nicolas Sarkozy, de aniversário também hoje. Esse é hoje. O desembargador Juraci Galvão Júnior. Estive lá agora. Deu um abraço nele, né? Sim. Não foi aniversário dele também. Não, a desembargadora Tânia Maciel de Souza, Isabel Demarque, o Gustavo Lang, nosso colega engenheiro, o Denis Pisato também, o Vinícius Ferlauto, entre tantos aqui. O Walter Brugger, o Luiz Toguinha, Tomé, um abraço a ele, jornalista, entre tantos aniversariantes aí. Parabéns a todos. Sucesso lá, vamos estar lá com vocês no dia 31 para mais uma legislatura. Vocês vão receber o auxílio mudança aí de vinda? Nós temos no mês de janeiro, fevereiro, normalmente tem, o início da nova legislatura tem esse auxílio. Que bola nas costas, né? Na última hora do programa. Não, mas só estou dizendo que esse auxílio ele existe há muito tempo.
Só agora que notaram ele. Agora estão falando do gatilho. Agora também tem uma série de outras coisas, de outros poderes, de outros que poderiam também estar, né, sendo discutidos. Mas isso aí, enfim, cada um sabe como responder e o que Claro, fazer. tá certo. Aonde aperta os calos, né? Muito obrigado. Aliás, torcesse para quem no domingo ontem? Zequinha ou Internacional? Torci para o Internacional, mas cumprimentei E o Paulo Olímpio? Eu tenho me abstido de opinar sobre futebol até a nova legislatura. Aqui está o Vascaíno, né? Sim, Vasco 100%, aliás, no Torceu Campeonato pros Carioca. dois. 100%. Bom, esse aqui é... Eu fiquei sem... Esse azul até no Passo da Areia. Siga o meu Twitter, Jus Azul. Agora, sabe que não deveria Thiago Simon. Colorado também. Paulo, mas não deveria ter tido jogo ontem, né? Por quê? É uma insalubridade bárbara. Mas vai dizer para a TV? Mas o que Grêmio vai jogou fora. lá e ninguém falou nada. Aonde? Agora a imprensa vermelha e isenta Muito tá dizendo obrigado que a a culpa foi do todos. O sofrimento, nós temos que respeitar o sofrimento da Vera Armando, que perdeu ontem por 2-0. Aliás, até notei que ela não estava na arquibancada, poderia ter estado lá. Mas que ela sentiu que tinha alguma coisa que não ia bem naquele jogo. Vem aí o Jornal da Pampa aqui, comandado por ela, no interior dos nossos colegas. Muito obrigado, boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras. E CMPC Celulose Rio Grandense. Nossa fibra.